today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala galerinha, belezinha? Galerinha, vamos dar continuidade aos nossos exercícios, a nossa resolução de exercícios. Nessa semana nós vamos falar sobre a terceira semana do PET volume 3, que trata especificamente da primeira lei da termodinâmica e as transformações gasosas que podem ocorrer dentro dessa primeira lei da termodinâmica. E a primeira questão que eu quero resolver com vocês, ela fala sobre a transformação adiabática. Então vamos lá. A primeira questão fala o seguinte, pessoal. Um sistema adiabático é aquele em que... Então a gente tem que entender o que é um sistema adiabático. Sistema adiabático é aquele que não tem trocas de calor com o meio externo. Beleza? Então a gente tem diversos tipos de transformações. Nós temos uma transformação isotérmica, uma transformação isométrica, uma transformação isobárica. Nós temos a transformação adiabática, que está sendo falada aqui. Então você precisa entender. Transformação adiabática é aquela que não há troca de calor com o meio externo. Então, de acordo com isso, a nossa resposta correta só pode ser o quê? A letra C de casa. Ou seja, é um sistema que não tem trocas de calor com o meio externo. Belezinha? Pessoal, nossa segunda questão ela fala o seguinte, ó. Considere o caso abaixo e responda. Qual é a transformação sofrida pelo gás ao sair do spray? Então a gente tem. As pessoas com asma geralmente utilizam broncodilatadores em forma de spray, ou mais conhecidos como bombinhas de asma. Esses, por sua vez, precisam ser agitados antes da inalação para que a medicação seja diluída nos gases do aerosol, garantindo sua homogeneidade e uniformidade na hora da aplicação. Podemos considerar o gás que sai do aerosol como sendo o gás ideal, logo sofre certa transformação em sua saída. Beleza? Pessoal, o que está acontecendo com essa bombinha, com esse broncodilatador, é a mesma coisa que acontece com os aerosóis de uma maneira geral. Acontece o que nós chamamos de expansão adiabática, beleza? O gás que está ali dentro, quando você aperta a bombinha para ela expelir, há uma rápida transformação no interior desse recipiente, ou seja, o líquido que está ali dentro, ele sofre uma expansão, há uma transformação praticamente instantânea da fase líquida para a fase gasosa e ele se expande saindo para fora. Então a alternativa correta nessa questão só pode ser o quê? A letra B de bola, ou seja, o gás lá dentro ele vai sofrer uma expansão adiabática saindo do recipiente. Belezinha? Pessoal, nossa terceira questão fala o seguinte, ó. Um sistema contendo uma massa de gás ideal recebe 600 calorias na forma de calor e realiza um trabalho de 420 joules. Sabendo que uma caloria é igual a 4,2 joules, qual é, em calorias, sua variação de energia interna? Galerinha, a primeira coisa que a gente vai fazer então é o quê? Coletar os dados do problema. Então a gente tem aqui uma quantidade de calor que essa massa gasosa está recebendo, que vale 600 calorias, beleza? Esse gás, ele está realizando um trabalho, está ocorrendo uma realização de trabalho que é de 420 joules, e ele quer saber então qual vai ser então a variação da energia interna dessa massa gasosa. Só que ele quer saber isso em calorias. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Nós vamos transformar de joules para calorias. Para fazer isso, nós vamos fazer uma regrinha de 3 utilizando essa relação. Então, se uma caloria equivale a 4,2 joules, 420 joules equivale a quantas calorias? Então, é só dividir. Então, vai ficar 420 dividido por 4,2. Então, ou seja, nós temos aí um trabalho em que em calorias equivale a quanto? A 100 calorias. Beleza. Encontrado o trabalho em calorias, agora a gente vai jogar na nossa equação da primeira lei da termodinâmica, ou seja, Q é igual ao trabalho mais a minha variação de energia interna. Então eu tenho 600, que é igual a 100, mais ΔU. Então o nosso ΔU, que é a nossa variação de energia interna, vai ser igual a quanto? 600 menos 100, isso aqui vai dar 500 calorias. Essa, então, a nossa resposta. Belezinha? Pessoal, nossa quarta questão, ela tem A, B e C, nós vamos fazer cada uma delas separadinhas.
E a questão fala o seguinte, ó. Numa transformação isobárica, um gás sob pressão de 100 newtons por metro quadrado aumentou seu volume de 0,2 metros cúbicos para 0,8 metros cúbicos. Durante esse processo, o gás recebeu 850 joules de calor do ambiente. Aí ele quer saber na letra A. Determine o trabalho realizado pelo gás. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, coletar os dados do problema. Então eu tenho aqui uma pressão que equivale a 100 newtons por metro quadrado. A gente tem aqui uma variação de volume que passou de 0,2 para 0,8. Então, ou seja, eu tenho um volume inicial de 0,2 metros cúbicos, sofreu uma expansão e passou para 0,8 metros cúbicos. Então, eu tenho uma variação de volume que é de 0,6 metros cúbicos. Tá? E o exercício falou que durante o processo ele recebeu 850 joules de calor. Então, a quantidade de calor que ele recebeu vale 850 joules. Aí ele quer saber primeiro qual vai ser o trabalho realizado pelo gás. Então vamos lá, para a gente calcular esse trabalho, nós vamos utilizar a relação trabalho é igual a pressão vezes ΔV. Mas por que você está utilizando essa equação? Porque eu tenho uma transformação isobárica. Quando eu tenho uma transformação isobárica, a minha pressão é constante, beleza? E essa pressão constante indica que eu tenho uma variação de volume. Então é só utilizar essa relação. Então esse trabalho ele vai ser igual a quanto? A pressão, que vale 100, vezes a minha variação de volume, que vale 0,6. Então o meu trabalho, o trabalho realizado pelo gás vai ser de quanto? 100 vezes 0,6, isso aqui vai dar 60 joules. Essa então é a nossa resposta. Belezinha? Na letra B, pessoal, o que ele quer saber? Ele quer saber, então, qual vai ser a variação de energia interna do gás. Então, a gente vai utilizar a nossa primeira lei da termodinâmica. Então, a gente pode dizer o seguinte, que Q é igual ao trabalho mais o ΔU. Quanto que vale o Q? O Q vale 850, o exercício nos deu. Quanto que vale o trabalho? Nós achamos que vale 60. Então, qual vai ser a nossa variação de energia interna? A variação de energia interna é a diferença entre 850 e 60. Então, 850 menos 60, isso aqui equivale a 790 joules. Essa é a nossa variação de energia interna. Belezinha? Na letra C, pessoal, o que ele quer saber? Ele quer saber se a temperatura do gás vai aumentar, se ela vai diminuir ou se ela vai permanecer constante. E por quê? Pediu para a gente justificar. Então, o que aconteceu durante o processo? O gás ele sofreu uma expansão. Então, se o gás sofreu uma expansão, mais especificamente uma expansão isobárica, o que vai acontecer? A temperatura dessa massa gasosa vai aumentar. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a temperatura desse gás aumentou, pois o gás sofreu uma expansão. Belezinha? Feels the way I do about you now.